Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos e tenho gravado vídeos falando a respeito dos bastidores dessa instituição. Já falamos de vídeos sobre evasão de divisa, 2 pesos e 2 medidas, quando um peca é punido e outro não, e vários outros vídeos falando a respeito principalmente de questões econômicas financeiras. Mas hoje eu quero gravar esse vídeo falando a respeito de questões espirituais, questões que envolvem a palavra de Deus, que é o principal, que é o primordial. Então eu queria tratar desse assunto hoje, questões espirituais, porque no meu entender, a cúpula da instituição da Igreja Universal do Reino de Deus tem adulterado a palavra de Deus, tem deturpado a palavra de Deus, tem prostituído a palavra de Deus. Vou dar alguns exemplos para você e você pode constatar isso na internet, porque os vídeos estão aí. Veja que em um vídeo, o bispo Jadson, lá no Templo de Salomão, ele fala que, uma certa ocasião, ele vai expulsar um demônio e ele diz que o nome de Jesus não foi suficiente. Ele teve que usar da sua revolta, da sua indignação. Então, a revolta do bispo Jadson, a indignação do bispo Jadson, teve mais poder que o nome do Senhor Jesus. Nós que somos míseros pecadores, somos pior do que vermes. Não podemos, dessa forma, dessa maneira, desprezar um nome tão glorioso, porque os apóstolos, quando eles falavam do nome de Jesus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." Veja a importância que Pedro, João, os apóstolos davam ao nome de Jesus. Outra coisa, o bispo Macedo, em um vídeo, ele fala do milagre que Jesus fez, o primeiro milagre que Jesus fez, e ele diz que esse milagre não teve nenhum sentido, que ele não consegue entender, que a sua inteligência não aceita aquele milagre que Jesus fez de transformar água em vinho. Poderíamos citar também a Arca da Aliança. Você veja que lá em Jeremias, no capítulo 3, Jeremias capítulo 3, versículo 16 diz assim: "Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, Arca da Aliança do Senhor.
ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Aí você vê líderes do mundo inteiro, bispos e pastores, e o povo dobrando os joelhos diante da réplica de uma arca da aliança, que a Bíblia fala que nós não deveríamos fazer outra. Eles não apenas fazem outra, como fazem muitas, e ainda se dobram diante dessa arca, trazendo as tradições judaicas para dentro do cristianismo, usando talide, usando o quipá, usando, por exemplo, o templo que Cristo disse, não ficará pedra sobre pedra, e esse templo foi reerguido, a réplica pelo menos, ou pelo menos a intenção da réplica, em São Paulo, no Brás. Templo esse que, se fosse reconstruído o terceiro templo, seria para o anticristo, E o bispo Macedo, ele então constrói esse templo, entre aspas. Para terminar esse vídeo, eu queria falar também do tratamento que se dá, por exemplo, às pessoas que não fazem parte da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque para a cúpula da igreja, quem não faz parte da Igreja Universal do Reino de Deus não está salvo, não está bem. As outras instituições não prestam. O bispo Macedo já chegou a falar que, na concepção dele, por aquilo que ele já viu, 90% dos pastores são endemoniados. 90% dos cantores são endemoniados. O tratamento, como se a Igreja Universal do Reino de Deus fosse a detentora do Evangelho e não houvesse salvação fora dela. E também o tratamento que é dado quando uma pessoa ela erra, quando uma pessoa falha, quando uma pessoa peca. Eu falhei, eu errei. E na concepção da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, quem erra, quem peca, dependendo de quem erra e de quem peca, tem que ser punido, tem que ser humilhado, tem que passar privações e necessidade. Digo com toda franqueza, ainda que uma pessoa se arrependesse dos seus erros, ou ainda que alguém se arrependesse das suas falhas, dificilmente ela conseguiria voltar ao primeiro amor dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque as humilhações são muitas, as perseguições são muitas, as rejeições são muitas, o isolamento é muito grande. Então, eu queria, nesse vídeo de hoje, colocar essas questões espirituais. E mais uma vez chamar a sua atenção, pastor, esposa de pastor, obreiro, obreira, membro dessa instituição. Comece a analisar, comece a comparar o que você tem visto dentro da instituição com a palavra de Deus. E você vai ver claramente que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus perdeu o primeiro amor e a essência espiritual.
a essência do verdadeiro Evangelho. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço. Vamos em frente.